Nesta noite eu queria ler com vocês o texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Se puder abrir aí, Provérbios 16, de 1 a 9. Amém? Provérbios 16, versículos de 1 a 9. Tá bom? Então eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelos pecados. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos orar mais uma vez. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir agora que o teu bom Espírito possa nos conduzir na exposição da mesma, Pai, para que esse texto, ó Deus, possa falar profundamente ao coração de irmãs e de irmãos também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, esse texto é um texto muito oportuno para os momentos que a gente está vivendo. Porque enquanto a vida, o que acontece? Enquanto a vida verá planos. Os planos são próprios ao homem. Homens e mulheres sempre sonham e sempre planejam. Então, as palavras sonho, planejamento, essas palavras estão interligadas. Então, o homem sempre planeja. Somos todos irrequietos, mesmo as pessoas menos organizadas, aquelas pessoas que fazem tudo na última hora, até essas pessoas fazem planos. Elas também têm seus planos. As mais conformadas fazem seus planos também. Mesmo aquela pessoa que acha que não, as coisas estão boas, não precisam melhorar, não, ela também faz plano. E eu diria para você ainda, fazer planos é algo agradável aos olhos do Senhor. E também tem uma questão muito importante. Quando nós fazemos planos, a nossa vida não cai no marasmo. Porque coisa triste é quando a gente não está sonhando mais com nada. A gente não está pensando em construir alguma coisa, em realizar um sonho, em conquistar algo, encontrar uma pessoa para ter amizade, encontrar um marido, ter um filho, enfim. Os sonhos fazem parte da existência humana e a Bíblia nos convida a sonhar e a planejar. E outra coisa importante dizer, quando deixamos de sonhar, a nossa vida perde o seu colorido. Gente, como é triste ver uma pessoa extremamente parada na vida, que não sonha com nada e que está deixando as coisas ocorrerem normalmente, sem planejar. A nossa vida perde o colorido, a vibração, o entusiasmo. É bom quando a gente está entusiasmado, a gente está vibrando, a gente está acreditando, está sonhando,
por pior que seja o momento vivido por nós estamos sonhando. Por mais que a crise seja profunda, nós estamos acreditando que Deus vai intervir na nossa história, na história do mundo, no Brasil, e tudo isso vai passar. E nós precisamos ter planos. Planos para esses dias que nós estamos vivendo, mas planos também para os dias vindouros, quando tudo isso passar, porque vai passar. Mas eu preciso ter um plano para amanhã. Eu preciso ter um plano para daqui a pouco, quando terminar o nosso culto aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que planejar. E isso é muito importante que a gente diga. Outra coisa importante também de ressaltar. Daniel, você deve lembrar, Daniel, Misaque, Sadraque, Abednego, né? Daniel, eles tinham um planejamento, eles tiveram uma ideia. Eles eram muito santos, muito corretos, e eles não queriam se alimentar com as iguarias, com as finas iguarias da mesa do rei. Por quê? Porque elas eram consagradas a ídolos. Então, eles acharam por bem não fazer isso, não queriam comer de maneira alguma daquelas coisas. O que Deus fez? Deus honrou. Deus olhou para eles, viu a fidelidade que havia naqueles homens, e Deus honrou. E a aparência deles ficou muito superior à dos demais, porque Deus se agradou. Não só uma boa alimentação, é lógico que foi uma boa alimentação, fizeram uma dieta, fizeram um jejum chamado de jejum parcial. Não sei se vocês conhecem essa modalidade de jejum, mas um jejum parcial. Mas a aparência deles era outra. E isso é importante que se diga. E quando a gente olha para o versículo 1, ele vai dizer assim: ao homem pertencem os planos do coração. Ou seja, o homem pode, observe o que eu vou dizer para você agora, o homem pode e o homem deve sonhar. E já dizia o poeta popular brasileiro, sonhar não custa nada. A gente precisa sonhar. E o sonho, ele faz parte da existência humana. O planejamento rega a nossa vida. Ele faz com que tudo fique colorido à nossa frente. E eu queria dizer para você, nesta hora, que planejar, que sonhar, não são coisas equivocadas. A própria palavra de Deus diz: o coração do homem pode fazer planos, não é? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como diz aqui na versão NVI, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para nós que nós devemos sonhar, devemos planejar. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Por mais que a gente diga, mas está um marasmo, pastor. Pastor, não dá para fazer nada, está tudo um caos. É hora da gente planejar e da gente sonhar. Talvez Deus esteja trabalhando algumas coisas em mim, em vocês. Talvez seja um tempo para a gente se dedicar a uma tarefa que a gente não tem se dedicado há muito tempo. Talvez seja um tempo também da gente fazer uma autoanálise sobre a nossa própria vida, sobre as nossas prioridades. Então, eu digo a você, nesta noite, sonhe, idealize, planeje, não deixe que a sua visão fique extremamente negativa. Vislumbre coisas maravilhosas que estão por vir e por acontecer na sua história e também na sua vida. Se vocês ouvirem algum barulho, é minha vizinha aqui de cima, que não tem jeito, não adianta reclamar. Bom, mas aí eu queria ver com vocês algumas coisas. Antes de nós executarmos os nossos planos, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeira delas, anote aí, você que está anotando. Se você não está, grave na sua mente. A soberania divina. Antes de executarmos os nossos planos, nós precisamos buscar saber a vontade de Deus sobre o assunto. Gente, o que Deus pensa a respeito desse assunto? O que a Bíblia diz? Como Deus olha para isso que eu estou planejando e querendo executar? Isso é importante.
Outra coisa importante, lembrar que a vontade de Deus nunca é conflitante com os seus propósitos, nem com o seu caráter. Então, se você está planejando alguma coisa e isso fere ao caráter de Deus, deixe isso de lado, porque não vai agradar o Senhor e isso não vai dar certo. O seu plano não pode envolver práticas contrárias àquilo que é expresso, claro, na palavra de Deus. Terceira coisa que eu diria para você, desenvolver uma espera ativa no Senhor. Uma espera ativa no Senhor. Os planos do dirigente, diz a Bíblia, tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Isso está em Provérbios 21:5. Olha só, os planos do dirigente tendem à abundância. Ou seja, quem trabalha, quem se dedica, quem é diligente no que faz, ele tem uma grande possibilidade de ter abundância. Mas a pressa excessiva pode ser um grande problema e levá-lo à pobreza. Então, é necessário essa sabedoria. Portanto, a soberania de Deus, ela é fundamental na hora da gente planejar e executar aquilo que nós planejamos. Bom, o que significa dizer, se estivermos caminhando pela fé, não tomaremos decisões precipitadas, nem fugiremos das escolhas, pois aquele que crê não foge. Aquele que acredita não foge, não retrocede. Não há mágica para conseguir executar um plano. Não dá para simplesmente esperar. Nós temos que fazer alguma coisa. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu preciso fazer algo para dar uma mudada, uma virada. Eu preciso usar de diligência, de inteligência também, né? De operosidade, mas também de inteligência, buscando a Deus para saber aquilo que eu preciso e devo fazer. É preciso trabalhar para que você consiga a realização daquilo que você planejou. Se o seu plano nunca ganhar concretude, você nunca o verá plenamente realizado. Você deve lembrar de uma frase muito conhecida, eu já falei algumas vezes, que uma pessoa disse o seguinte, que o lugar mais rico do planeta terrestre é o cemitério. E aí perguntaram a ele, mas por que o cemitério? E ele falou, porque lá no cemitério estão as poesias que nunca foram escritas, as declarações de amor que nunca foram proferidas. É lá que estão enterrados os sonhos de se fazer uma carreira jurídica, de repente abrir uma empresa, abrir um negócio, fazer uma faculdade e outras coisas mais que estão sepultadas lá. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos regar a nossa mente com boa esperança, com muitos sonhos e com muito planejamento. Outra coisa importante, queridos, é preciso amar o objeto do seu plano. Você realmente ama o seu plano? Você ama realmente aquilo que você deseja? Aquilo que você quer? Você tem um propósito profundo em relação àquilo? É necessário. E aí, eu peguei uma frase de um homem muito especial que ele escreveu o seguinte: quando amor e habilidade trabalham juntos, pode-se esperar uma obra-prima. Quando amor e habilidade trabalham juntos, pode-se esperar uma obra-prima. John Ruskin. Porque se os nossos planos se afinarem com os planos de Deus, com a vontade de Deus, nós teremos certeza da vitória. Se os meus planos estiverem de acordo com os planos de Deus, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ter a vitória. Olha só o que Jó, o homem que mais sofreu. Eu não conheço outro na Bíblia que tenha sofrido tanto. Não sei se você conhece.
Se você conhece, me traga a memória para que eu possa me recordar. Mas olha só o que ele escreveu. Jó escreveu assim, em Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus planejou não pode ser jamais frustrado. Quando o nosso querer, o nosso planejamento se junta ao querer de Deus, aquilo que Deus tem como objetivo, é uma bênção e há uma realização. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Bom, e aí uma outra questão que eu queria ressaltar aqui. Talvez você pense que já fez tudo. Cresceu, casou-se, formou seus filhos, alguns até já estão aposentados. Agora é só viver e descansar. Mas não, isso não. Isso é péssimo para você e é péssimo para qualquer pessoa. Nós precisamos das iniciativas humanas, da ação humana, daquilo que Deus sempre nos desperta para que a gente saia da mesmice, da paralisação. Fazer planos é um ato inteligente, mas envolve pesquisa, conselhos e aproveitar uma oportunidade. E aproveitar uma oportunidade. Às vezes você pega uma oportunidade que você não pode perder jamais. Então, planejar envolve tudo isso. Você precisa ter isso em mente e trabalhar dessa forma. Pesquisa, conselhos e aproveitar uma oportunidade. Fazer planos envolve avaliar riscos, chances de lograr êxito ou não. Nós é que precisamos olhar isso. Mas também assumir riscos. O que é assumir riscos? Aproveitar um bom momento. Algo que está acontecendo e que você percebe que é uma grande oportunidade, porque você conhece o assunto, você entende o assunto e você precisa agir. Porque se você não agir, uma outra pessoa pode passar à sua frente. Só para a gente descontrair um pouco. Já pensou? Passa o homem da sua vida e você deixa escapar? Passa a mulher da sua vida e você deixa escapar? Surge uma oportunidade de emprego maravilhosa e você não lança a mão para segurar essa oportunidade? Meu Deus, isso não pode acontecer jamais. Nós precisamos aproveitar o bom momento. Os nossos bons momentos nem sempre nos trazem paz. Uma ideia equivocada surgiu no meio evangélico, que é a ideia de que quando é de Deus, alguma coisa nos traz... gente? Quando alguma coisa é de Deus, nos traz paz. Mas não é bem assim. Quando alguma coisa boa acontece com a gente fica profundamente o quê? Desestabilizado no nosso interior. Traz paz coisa nenhuma. Imagine você, se amanhã você tem a oportunidade de fechar um bom negócio. Como é que fica seu coração? Fecha ou não fecha? O que eu faço, meu Deus? É uma grande chance. O que eu devo fazer? Como devo agir? Eu lembro de um pastor, dos grandes pastores do Brasil, que é amigo nosso. Eu lembro quando ele estava vendendo a casa da família para comprar um apartamento aqui em Caraí. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu trabalhava no escritório de advocacia e o meu colega eu estava atendendo. Ele estava profundamente nervoso. Um homem que quando prega, prega com uma calma, com uma tranquilidade, prega bem. Ele estava completamente desatinado, nervoso. Cadê a paz dele? Cadê essa paz que estão dizendo? Ele não tinha paz naquele momento. Sabe por quê? Porque era um momento decisivo na vida. Era vender uma casa, correr o risco
de vender aquela casa e comprar uma outra. Será que seria, de fato, a melhor escolha? Tudo isso estava dentro dele. As emoções afloram. O que fazer? Outra coisa importante dizer: abrir mão, em alguns momentos, de tudo o que não for essencial. Porque grandes sonhos têm um preço. Às vezes, um grande sonho, um grande plano que você tem, um objetivo na sua vida, pode te levar a ter que abrir mão de algumas coisas para poder se focar, para poder pegar algo, abraçar aquela oportunidade que Deus está te dando. Então, meus irmãos, isso é fundamental que aconteça. Abrir mão de tudo aquilo que não for essencial em dados momentos. Outro ponto importante que eu separei aqui: fazer planos passa por conflitos. Conflitos internos, conflitos com familiares e até mesmo um pouco de receio dentro de nós. Mesmo as pessoas mais experientes vivem esse tipo de crise quando estão planejando e executando alguma coisa. Internamente, a pessoa fica completamente em convulsão. E, às vezes, surgem o quê? Problemas dentro da própria família. Porque se a escolha não for melhor lá na frente, se der errado, alguém vai dizer: eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse. Então, nós precisamos pensar, ponderar em relação a essas coisas. Um outro item muito importante que esse texto de Provérbios nos ensina: nós precisamos, olha só o que diz Provérbios 15, 22, consultar amigos que são especializados no assunto, ou até contratar uma pessoa mais hábil naquele quesito. Olha só o que diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu não tenho a menor vergonha. Eu procuro os amigos, procuro os irmãos que mais entendem do assunto e digo: qual a marca melhor? Qual seria o melhor modelo para mim, para as minhas necessidades? Eu converso com pessoas de confiança, porque eu preciso também de orientação. Eu posso conhecer um pouco de Bíblia, mas eu não conheço de engenharia, eu não conheço tanto de contabilidade, eu não conheço tanto de informática. Eu preciso de conselheiros e eu não posso ter o receio de consultá-los. Eu lembro de uma história muito interessante que eu já contei numa pregação, de uma jovem que ela estava cansada, trabalhava o dia inteiro em pé, numa loja em Alcântara. Ela ganhava um salário mínimo e trabalhava o dia inteiro. E ela pagava com aquele dinheiro a faculdade, o curso dela de educação física. E eu estava pregando um dia na igreja, e a minha igreja era muito humilde, tinha pouca gente que até sonhava em fazer uma faculdade. Era um sonho muito grande para aquelas pessoas. E, de repente, ela estava no nosso culto lá, a convite de uma amiga dela de trabalho. E ela virou-se, assistiu o culto todo. Quando terminou o culto, eu fui para a porta e fui apertar a mão das pessoas. Quando ela passou, eu apertei a mão dela, desejei uma boa semana. Ela virou-se para mim e falou assim: pastor, eu tinha que ter vindo aqui hoje, pastor. Eu falei: por quê, minha filha? Ela falou: pastor, a pregação foi para mim. Eu falei: por quê? Ela falou: eu falei com a minha amiga que é da sua igreja que eu iria trancar a faculdade essa semana porque eu não aguentava mais. Meu dinheiro não dá para nada, só trabalho, só pago faculdade, compro material, não me sobra um centavo. Mas diante da sua história, do seu relato, das suas dificuldades que o senhor expressou enquanto pregava para cursar direito e também teologia, eu tomei uma decisão. Eu vou continuar, eu vou perseverar. Irmãos, de fato, ela perseverou, ela se tornou minha amiga. Eu vi a foto quando ela se formou, fiquei feliz demais e escrevi para ela o seguinte: você não vai parar por aqui. Deus tem muito mais para você. Aí vocês não sabem o que o pai dela escreveu um pouco abaixo.
Minha filha, para de estudar. Você já estudou muito. Conselho do pai. Olha só. E o tempo passou, mais um tempo passou. E um belo dia eu vejo na internet que ela havia concluído a pós-graduação também na área dela de educação física. Eu falei, glória a Deus, essa menina, ela não parou, ela sonhou, ela planejou, ela ouviu a voz de Deus. Isso é importante que a gente faça. Provérbios 20:18 diz assim, você que está anotando, anote aí. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Mas olhe você, esse mesmo texto, na versão NVI, está mais claro ainda. Olha só, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Meus irmãos, nós precisamos de orientação. A gente precisa de pessoas que sejam amigas, pessoas legais, pessoas parceiras, para que a gente possa consultar. Mas, em contrapartida, preste atenção no que eu vou te dizer agora, mas, em contrapartida, existem momentos que são sigilosos. Momentos nos quais ninguém deve saber de nada. Você não pode falar nem para sua melhor amiga, para ninguém. Ninguém pode ouvir, nem a parede. Nesses momentos, irmãos, nós temos que fazer, sabe o quê? Planos sigilosos, porque são aqueles planos que, se você falar para alguém, vão dizer que você está doido, que você é maluco, que você tem de desistir. E aí, o que estou me lembrando? Do capítulo 2 de Neemias, versículos 11 a 13. O que acontece aqui? Neemias, ele chega em Jerusalém e ele sabia que tinha muita gente contra ele lá, porque sabiam que ele visava o bem do povo. E aí, sabe o que aconteceu? Neemias foi fazer uma inspeção, mas não contou nada a ninguém. Ninguém sabia que ele iria fazer uma inspeção. Algumas pessoas até foram com ele, alguns amigos mais próximos, mas ele não falou para ninguém, não colocou no jornal, não tocou trombeta, porque ninguém deveria saber. E é isso que a gente precisa entender. Existem momentos que nós precisamos fazer planejamentos sigilosos. E quando a oportunidade surgir, não conta para ninguém, não conta. E aí, um outro ponto que eu queria frisar para vocês, eu vou ter que parar por aqui, porque ainda falta uma folha, eu não sei se eu devo continuar, já são quase 8 horas, a gente vai orar ainda. Se vocês me derem mais 15 minutos, eu vou tentar encerrar em 15 minutos. O que vocês me dizem aí? Pode ser mais 15 minutos? Já são 8 horas, e mais 15 a gente ora, tá? Mais 15 a gente ora. Bom, e aí, queridos, olha só que coisa interessante. E é por isso que eu tenho falado para alguns amigos meus, eu chamo de amigos, outros chamam de irmãos, para mim não tem muita diferença, então no meu coração, eu tenho falado para algumas pessoas, não pare de sonhar, não. Não pare de realizar alguma coisinha, não. Faça aquilo que você pode, mas faça alguma coisa. O que alimenta a nossa existência, a nossa vida saudável, é a gente planejar. E aí, olha que história, irmãos. Eu entrei na livraria evangélica algum tempo atrás e eu encontrei um professor, irmãos. Irmãos, o professor tinha mais de 70 anos. Mais de 70 anos. E vocês não sabem o que ele estava comprando. Ele estava comprando a coleção completa de comentários de William Hendrickson e Simon Kistemaker, que é uma fortuna, o troço é caro. E ainda por cima, são muitas páginas, são vários volumes. E eu parei comigo e confesso que pensei. Eu pensei da seguinte maneira: para que esse homem está comprando tantos livros com mais de 70 anos? Será que vai dar tempo de lê-los? Foi a pergunta que eu me fiz. E aí,
eu pensei a respeito de mim mesmo, aos 50 anos. E os meus livros, eu também não os lerei todos. Eu não os lerei todos, só em e-book eu tenho mais de 700. Eu não vou ler todos. Mas eu fiquei pensando, gente, mas acima de qualquer coisa, é preciso sonhar, é preciso planejar, é preciso idealizar. Ele está certo, ele tem que comprar essa coleção mesmo, ele pode comprar, ainda que pague parcelado, mas ele vai continuar vivendo e abençoando muitos jovens no seminário, como ele também me abençoou de maneira muito rica e profunda. E aí eu digo a você, nesses dias de quarentena, planejar também as leituras, porque, por certo, isso vai ajudar bastante na sua caminhada. Planejar também qual é a sua prioridade de leitura, o que você precisa ler mais. Talvez reservar um tempo para estudar a Bíblia, mas também reservar um tempo, para outro tipo de leitura. E aí, meus irmãos? E aí eu pensei mais uma coisa comigo. Ele é mestre, ele é professor. E não pode parar de aprender. Pois se parar de aprender, não terá como ensinar. Todo aquele que para de aprender, ele não está apto a ensinar. A vida, ela é constante. E isso precisa ser uma volição dentro de nós, a nos mover nesse caminho. Planos para a vida, planos para a família, planos para você. Em plena quarentena, usa a sua mente para sonhar em revigorar a sua vida, em realizar outras coisas, naquilo que você sonha para você, para sua mulher, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para aquela pessoa que você investe nela, ainda que não seja nem da sua família, mas que você ajuda financeiramente. E eu digo a você, planos para o seu casamento. Quando isso passar, eu vou pegar a patroa e vou para algum lugar. Ou então, se eu sou solteiro, eu vou chamar um amigo, uma amiga, e vou fazer aquele passeio que eu não fiz até hoje. A nossa mente, em meio a tudo isso que é triste, que dói em você e que dói em mim também, mas em meio a tudo isso, nós precisamos planejar e nós precisamos sonhar, senão a vida para. As crianças também têm planos. Você sabia disso? E a gente, como pais, a gente não deve coibir. Gente, preste atenção que é importante. A gente não deve coibir a criatividade dos nossos filhos e também a vontade deles, os sonhos deles em relação ao futuro. Eu lembro de algum tempo atrás, já faz bastante tempo, eu estava com a minha filha vindo do colégio. E nós viemos para casa quando, de repente, nós passamos em frente a uma loja bonita, muito chique. Pena que essa loja fechou aqui em Caraí. E aí, quando eu passo em frente àquela loja, minha filha lembrou que aquela loja é uma loja que eu gostava de me vestir ali, comprar minhas coisas naquela loja. Aí minha filha virou-se para mim e falou assim, pai, quando eu crescer, eu quero estudar muito para quando eu crescer, eu vir a ter um emprego muito bom, muito bom. Eu perguntei, minha filha, mas por que você quer ter um emprego tão bom assim? Ela falou assim, pai, é porque você faz tanta coisa por nós e eu quero, quando eu crescer e você estiver mais velho, eu quero poder comprar essas roupas que você gosta tanto e eu sei que elas não são baratas. Deixe as crianças idealizarem, deixe as crianças sonharem, não coíba os sonhos, a criatividade, não. O ser humano precisa sonhar em Deus. E aí, irmãos, eu não poderia esquecer daquele versículo que vocês sabem que eu gosto muito, que vocês sabem de cor, de tanto eu repetir, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o quê? O que me pode dar esperança. Eu quero trazer à minha memória, ao meu pensamento, ao meu planejamento, tudo aquilo que pode me dar esperança,
a esperança que eu tenho, porque eu tenho um Deus que é parceiro, que é companheiro, que é salvador, que é perdoador, que tem projetos na minha vida, que é soberano sobre a minha existência. Meus irmãos, eu preciso povoar a minha mente, apesar de tudo que está acontecendo e que é doloroso. Eu preciso regar a minha mente com pensamentos maravilhosos. É isso que eu preciso fazer. O meu plano beneficia outras pessoas. O meu plano, o seu plano, eles beneficiam outras pessoas. É a pergunta que eu faço. Isso precisa estar inserido nos seus planos, nos meus planos. E aí eu lembro de uma frase de um grande homem chamado Ralph Waldo Emerson. Muitos conhecem, eu tenho certeza disso, porque as frases dele são colocadas na internet por mim várias vezes. E uma das frases dele é a seguinte: é uma das mais belas compensações desta vida saber que nenhum homem consegue sinceramente ajudar a outro sem ajudar a si mesmo. Nenhum homem consegue fazer isso. Mesmo quando ele ajuda alguém, ele está ajudando a ele mesmo. É necessário que a gente entenda isso. Outro pensamento que eu queria passar para você. Um sonho, um planejamento, uma ideia, um ideal, é uma visão irresistível que toma o seu coração, que mexe com você, que te impulsiona, que te deixa fixado e apaixonado por algo ou alguém. E aquilo te move, você faz de tudo. Algo muito grande para ser realizado sem a ajuda de uma outra pessoa. Nós precisamos da ajuda de pessoas para realizar os nossos sonhos. E quando nós os realizamos, nós precisamos incluir pessoas nesses nossos planos, nos nossos objetivos. E aí, estou caminhando para o final, só tenho mais 2 pensamentos que eu queria passar para vocês. Vou acabar antes do tempo que eu tinha planejado. Eu não sei se vocês conhecem um autor, ele foi dedicado ao ministério pastoral, depois ele começou a trabalhar com liderança. Liderança até mesmo no meio empresarial, no meio secular. O nome desse homem é John Maxwell. Os livros dele são muito vendidos. Ele tem vários livros escritos. John Maxwell. Esse homem, eu estava lendo um livro dele, relendo um livro dele esses dias, e ele dizia o seguinte: esse título eu já vendi mais de 1 milhão de cópias. Vocês têm noção do que seja 1 milhão de cópias? E ele fala assim: mas esse livro eu não vendi apenas porque eu sou um bom escritor, porque eu sou muito competente, mas eu tive toda uma equipe que trabalhou para que eu chegasse lá. Toda uma equipe que trabalhou, um na diagramação, o outro fazendo a capa, o outro preparando contratos, o outro fazendo contatos com livrarias, com grandes magazines, para que eu pudesse ter a projeção. Alguém também trabalhando para que a televisão me entrevistasse. Foi assim que eu consegui vender 1 milhão de livros. Não fui eu sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Eu fico vendo alguns pastores estão bombando na internet, né? E às vezes não são tudo isso, não. Nem em termos de conhecimento teológico, nem tampouco em termos de muito carisma. Mas de tantas pessoas compartilharem aquilo que eles falam na internet, eles fazem quase que um complô, um combinado. Vamos todo mundo compartilhar. Daqui a pouco, meus irmãos, de tantas pessoas assistirem, acabam gostando. Aquilo acaba viralizando. E a pessoa encontra um espaço, encontra um caminho na mídia. Mas sabe o que acontece com a gente? Sabe o que acontece comigo? Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas esse pessoal não tem o menor receio de agir assim. E para terminar, irmãos, eu quero incentivar você a fazer planos,
a sonhar com aquilo que estão tentando te desanimar, que você acredite no seu sonho. Eu vou contar uma última história que eu ouvi do próprio autor, um autor muito famoso que vocês conhecem. Ele é jurista, ele é um professor, é um magistrado de grande proeminência no Brasil inteiro, até fora do Brasil. É da nossa cidade, vocês sabem de quem eu estou falando. O nome dele é William Douglas. Ele escreveu um livro, o seu primeiro livro, chamado Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Ele tentou, de todas as formas, publicar esse livro. Ele tentou conseguir patrocínio, conseguir dinheiro, e nada disso ele conseguiu. E aí ele deu um jeito, né? Ele conta essa história, e ele finalmente, contrariando a expectativa de editores, de amigos, de parceiros, de colegas, ele não desistiu do sonho dele e resolveu fazer, sabe o quê? O que ele fez? Ele foi, publicou o livro. Ele investiu, ele fez todo o esforço, moveu céus e terra para ter os recursos e lançar o livro. E aí, sabe o que ele disse num vídeo que eu assisti? Ele falou assim, e hoje eu moro em cima. Ele mora aqui em Caraí, né? Morava aqui mais para a praia de Caraí, numa rua ali. Agora ele tem outro apartamento numa outra região, também da praia, perto da Boa Viagem ali. E aí o que ele falou? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, hoje, na época, né? Eu moro em cima desse livro. Eu estou morando literalmente em cima do livro que ninguém queria publicar, que ninguém acreditava, que ninguém acreditou. Eu moro em cima dele. E hoje, ele é um dos maiores autores. Ele tem vários livros escritos por diversas editoras. E ele é um homem muito respeitado e considerado. Mas o que eu quero... E ainda é cristão, né? Ainda é cristão. Graças a Deus. Mas o que eu queria que a gente pensasse hoje, nesta noite, é que tudo isso que a gente falou, que a gente conversou hoje, isso possa regar a sua mente e a minha mente também, de esperança, de força, de encorajamento em Deus, para a gente não acreditar naquelas vozes negativas que às vezes sussurram no nosso ouvido de maneira muito clara, não vai dar certo, você não vai chegar lá, tudo vai fracassar. Irmãos, não vamos ouvir essa voz interior que tenta nos desestimular, mas vamos ouvir a voz de Deus, uma voz que diz para nós que nós podemos fazer planos, e aqueles planos que nós fazemos, se eles estiverem em consonância com a santa vontade de Deus, eles têm a aprovação de Deus e Deus os realiza. É Deus mesmo que, através de nós, os executa, e a bênção de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Que nessa noite a gente possa pensar assim, o nosso povo é um povo guerreiro, é um povo de esperança, é um povo que se anima, é um povo que se alegra com pouco, é um povo que fica feliz na simplicidade. Mas nós precisamos sonhar, nós precisamos acreditar, porque Deus tem espaços para nós, Deus tem atividades para nós. Eu quero até recomendar a você, assista a pregação que foi transmitida domingo passado pela nossa igreja, Elias e o seu esgotamento espiritual. Elias e o seu esgotamento espiritual. Eu não quero dar spoiler, não, mas olha, é muito importante aquela mensagem para esses dias. Elias não podia ficar de maneira alguma na caverna. Ele não podia ficar daquele jeito que ele estava. E Deus trabalhou com ele. E Deus tinha sonhos para ele. E Deus tinha muitas coisas para ele realizar. E nessa noite eu te digo, olha, não pense que as coisas vão ficar paradas para sempre. Não pense que a sua vida vai entrar agora no momento de ocaso. Não, onde o sol declina e some. Não, você não vai viver esse tempo. O tempo agora é um tempo de esperança em Deus. Porque o mesmo Deus que controla todas as coisas, ele também nos tira das maiores aflições. Então é tempo de sonhar, porque senão vai chegar a hora e você não planejou.
Senão vai chegar um bom momento e você não se preparou. Esses dias são dias de sonhos e de preparação para um novo tempo que há de chegar na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.